Olá, tudo bom? Bom dia, uma boa tarde, uma boa noite. O horário que você estiver aí assistindo na sua casa, no trabalho, na rua, esse vídeo. Voltei depois de algum tempo, alguns dias, né? Já faz um tempinho, mas voltei junto de Jesus e junto da mulher samaritana, que é o tema do nosso vídeo de hoje. Também o tema de hoje é um tema muito polêmico, muito. O vídeo hoje vai ser um pouco polêmico, né? Mas também vai falar de assuntos importantes, que eu acho que é bom a gente falar sobre eles. Porque eles estão relacionados com a nossa fé, nossa relação com Deus. Um desses assuntos, para a gente começar, é sobre a solidão. A solidão, ela está intrinsecamente ligada à vida humana. Não é uma questão de religião apenas. Nós vamos ser sozinhos e muitas vezes nós vamos estar sozinhos. É interessante pensar nisso. Imagine só, vamos fazer um exercício assim. Eu não sei com quem que você mora na sua casa, mas vamos supor que você mora, você, seu pai, sua mãe, seus avós, né? Vamos supor. Um dia, né, se naturalmente falando, você não vai mais. Os seus pais não vão estar mais aqui. Confundi aqui. Os seus pais não vão estar mais aqui. Seus avós não vão estar mais aqui. Tá bom, mas eu me casei, eu tive filhos, tudo bem, mas um dia, talvez a sua esposa, ou seu marido, não sei, pode haver uma separação, um divórcio entre vocês, você pode ficar sozinho. Ou então ele pode falecer, ela ou ele falecer. Seus filhos, não sei se você vai ter filhos, né? Mas supondo que você tenha, eles vão um dia sair da sua casa. Então um dia você vai estar na sua casa sozinho. A solidão ela faz parte da vida humana. Nós temos que aprender a lidar com essa solidão. Mas é difícil. E é difícil porque nós somos seres humanos, nós como seres humanos somos criaturas muito sociáveis. Algumas pessoas mais, outras menos, mas nós somos seres sociáveis no geral. E nós devemos aprender a lidar tanto com o convívio com outros seres humanos quanto com o não convívio. Porque é uma coisa assim muito 880. Às vezes a gente vai estar com uma casa cheia de pessoas, às vezes a gente vai estar com uma casa vazia, só conosco. Então a gente tem que entender isso, tem que compreender isso, tem que saber lidar com esses problemas. É sobre isso que eu quero falar hoje também. Nós, como seres humanos, nós como cristãos em especial, porque esse é um canal cristão, né? Esse é um canal que fala da relação do cristão com Deus, né? E eu imagino que vocês que assistem são cristãos. Ou a maioria, pelo menos. Então, nós como cristãos, nós devemos sempre nos preocupar em relação a caminhar juntos, né? Porque é difícil a gente também andar junto com os nossos outros irmãos, porque às vezes vai ter, sim, brigas e vai ter desavenças teológicas ou também comportamentais, que isso é normal, né? Mas também nós devemos caminhar juntos. Por quê? A Bíblia nos ensina, a Bíblia faz muito essa brincadeira em relação a nós sermos ovelhas e Jesus ser o bom pastor. E as ovelhas, se você for para o interior, para um local onde é comum, aqui no Brasil é meio mais difícil, mas se você for para regiões, isso é muito comum na Europa, né? Ir para a Escócia, Alemanha, França, Itália, onde há muitas criações de ovelhas, você vai observar que as ovelhas elas são animais domésticos, são animais que foram domesticados pelos seres humanos e que todas as ovelhas elas vivem juntas, elas não vivem separadas. Não é um animal, não é uma raça de animal que sei lá, como é, por exemplo, as onças, que são individualistas, ou outros animais que são, né, que vivem de forma individualista. As ovelhas são muito coletivas. E a Bíblia faz essa brincadeira com a gente, porque nós somos seres muito, muito, como eu posso dizer,
Somos seres muito vulneráveis, assim como são as ovelhas. Nós somos seres que somos sociáveis, assim como são as ovelhas. E há um pastor que nos guia e que cuida da gente. E quando, né, o pastor é ruim, as ovelhas podem ser tocadas por lobos. O mesmo vale com a vida do cristão na igreja. Se o pastor, se o padre, se o líder religioso daquela igreja for um mau pastor, né, vai haver ali um problema muito grande entre as ovelhas, né, que as ovelhas seriam os membros da igreja. Eles vão ser atacados, não por lobos literalmente, mas por lobos no sentido figurado, né? O que são os lobos? É o demônio, é o Satanás, é o pecado, é o mundo, são as coisas mundanas, é tudo isso. Então, se o pastor é um pastor relapso, vai ter um ataque espiritual contra essas ovelhas, porque ele não vai conseguir defender, né? Ele não vai agir como Jesus pede que os pastores ajam. Então, mesmo assim, mesmo sendo difícil, mesmo com pastores bons, as ovelhas podem ser atacadas mesmo assim, como há relatos de que são atacadas, né? É mais fácil você ser atacado quando você é uma ovelha que não tem pastor, uma ovelha que não tem rebanho, uma ovelha que está ali sozinha na floresta. E é mais ou menos isso a vida do cristão desagrejado, né? Do cristão que não tem comunhão, do cristão que não vai para a igreja, do cristão que não tem, que pode até ter a fé, mas não tem uma comunhão com os outros irmãos. É muito difícil. A religião cristã ela é muito comunitária, ela é muito coletiva. Então, embora a salvação seja individual, né? Cada um, Cristo sabe o coração de cada um, né? E quem vai ser salvo e quem não vai ser. Mas, independente disso, a fé cristã, a atuação cristã, a expressão cristã, ela é uma expressão coletiva, né? Então, para mim, não faz muito sentido uma pessoa ser cristã e ser desagrejada, né? Agora, eu compreendo que há pessoas que saem da igreja por muitos motivos, né? E você vai perguntar para elas, por que você saiu da igreja? E elas vão falar assim, mas é porque aquele pastor ali é muito ruim. Aquela pastora ali, ela é muito preconceituosa. Aquele padre, ele fala cada barbaridade. É, aquele povo da igreja é muito hipócrita, né? Eles agem de uma maneira muito ruim comigo, com os outros. Né? Eles não parecem ser cristãos. É sempre essa ladainha, essa explicação que eles dão, esses cristãos que são desagrejados. Mas é incrível como jamais falam assim, eu saí da igreja porque não creio mais em Deus. Normalmente não é isso que vem. Normalmente é uma questão de relacionamento com os seres humanos. Com os seres humanos. E nós, como igreja, devemos sempre, nós que somos cristãos igrejados, né? Nós que somos cristãos em comunidade, em comunhão, nós devemos sempre nos preocupar com isso, em criar um ambiente acolhedor, em criar um ambiente educado, né? Criar um ambiente amigável para os outros nossos irmãos, para as pessoas de fora que desejam entrar para a igreja. Porque senão nós nos isolamos do mundo, nós não agimos como Cristo agiu, né? A igreja no geral, a igreja cristã no geral, ela tem dificuldade em lidar com isso, em lidar com a pessoa que sai da igreja. Até mesmo existem pastores, existem padres, existem líderes que estão sim, preocupados e que pensam assim, caramba, fulano saiu da minha igreja, saiu da igreja. O que saiu da igreja? Por que ele se afastou? E que procuram saber, entender o motivo. Mas há padres, há pastoras, que pelo amor de Deus, eles parecem que você sai da igreja e você é visto como um excomungado, como um pecador, como uma pessoa. E às vezes, as pessoas que saem da igreja, ela sai ferida. É uma ferida que há na pessoa. E ela não sai, é uma coisa incrível. Eu vejo pessoas que saem da igreja e falam assim, caramba, não saiu por causa de Cristo, não saiu por causa de Deus, saiu por causa dos homens, das mulheres daquela igreja, das pessoas daquela igreja. E acho que é uma dificuldade em relação aos líderes religiosos em compreender o porquê que saíram da igreja.
E aí eles inventam, né? E fazem muitas elaborações mentais em relação ao portivo. Tem um arcebispo, inclusive ele foi católico, inclusive ele foi dado como venerável pelo Vaticano, chamado Fulton Sheen, eu não sei falar o nome dele, é um americano. Ele tem uma frase que eu queria ler para vocês aqui, sobre a questão da igreja, né, dos desagrejados. Mais ou menos assim, ó, deixa eu ler aqui. Você diz que não vai à igreja porque está cheio de hipócritas lá. Eu digo que eu digo que você está certo, mas venha assim mesmo. Temos espaço para mais um. Então, basicamente é o seguinte: ele fala assim, né? Olha, você fala que a igreja está cheia de hipócritas, tá tudo bem. Realmente nós temos hipócritas. Mas você também é um, então venha para a igreja. É meio complicado essa frase. Eu não tô falando que ele estava errado quando ele falou, ou que ele, como teólogo, como apologista, né? Eu tô meio ruim nas palavras hoje, mas eu tô falando que ele, como teólogo ou apologista, é ruim. Não. Tô falando que a frase em si não resolve um problema muito maior, que é essa exclusão social que há, esse problema que há em relação aos cristãos que estão dentro da igreja e não são convertidos. Parece, porque o problema se dá quando você se vê como superior ao seu irmão. Como se assim, eu sou melhor porque eu vou na igreja e porque eu sou assim, assado, aquele lá que tá do meu lado no banco. Ele vem na igreja, mas ele é um pecador. Ele vem na igreja, mas ele não presta. E eu acho isso muito complicado. E eu acho que isso é o motivo das pessoas saírem da igreja. Porque elas encontram uma igreja que não é acolhedora. O Mahatma Gandhi, ele viveu na África do Sul durante muito tempo. Ele era indiano, todo mundo sabe disso. Mas ele viveu a maior parte da vida dele na África do Sul. E isso pouca gente sabe. Uma curiosidade sobre a vida dele. E antes de voltar para a Índia, ele vivia na África do Sul, porque são países de maioria cristã. E ele queria muito ir numa igreja. E ele foi numa igreja, visitar uma igreja. Ele que era hinduísta por nascimento. E se manteve hinduísta depois do final da sua vida. Mas ele se interessou muito pelo cristianismo. Ele leu muito sobre o cristianismo e queria saber como que era um culto cristão. Um culto, uma missa, não sei qual igreja que ele foi, tá? Não sei se ele é protestante ou católica. Mas ele foi nessa igreja e ele foi muito mal recebido pelos membros dessa igreja. E aí ele escreveu uma frase assim muito interessante, que é muito dolorosa também. Aqui a frase para poder ler para vocês, aí eu aproveitei para pesquisar qual igreja que ele visitou na África do Sul. Aí, segundo o ChatGPT, ele visitou uma igreja católica na África do Sul. Né? Então ele visitou uma missa, foi numa missa. E foi muito mal recebido nessa igreja católica. E ele escreveu uma frase assim depois, e fez teceu muitas críticas aos cristãos, não ao cristianismo em si. Pelo contrário, ele falou muito bem do cristianismo, mas aos cristãos ele criticou enormemente. Ele falou assim: eu seria cristão, sem dúvida, se os cristãos fossem 24 horas por dia. Essa frase aqui, ela é dolorosa. Eu seria cristão se os cristãos também fossem cristãos 24 horas por dia. Né? Então eu seria cristão, eu seguiria Cristo, se os cristãos seguissem a Cristo todos os dias. E parece que a gente não segue mesmo. Se a gente for pegar nossos pecados, a gente não segue. Então, veja bem, o cara foi um líder enorme para a Índia. Foi um cara que até hoje ele é amado pelos indianos. E pensar que se naquela visita que ele fez a essa igreja católica na África do Sul, ele fosse bem recebido, ele fosse acolhido pelaquela comunidade, pelos cristãos, talvez hoje a Índia, que seguiu muitos ensinamentos de Mahatma Gandhi, que reformou muitas coisas, muitas teses sociais, inclusive as castas que Mahatma Gandhi criticou, se seguisse o Mahatma Gandhi, se ele tivesse se tornado cristão, provavelmente a Índia também seguiria esse pensamento de Gandhi em relação à religião e teria se tornado cristã, né? Majoritariamente cristã hoje em dia. E não aconteceu isso porque nem o próprio Mahatma Gandhi se converteu. Porque ele não viu
não foi acolhido, ele não foi bem recebido na igreja. Infelizmente. E isso é um problema que não é só católico, não. Ele poderia ter ido numa igreja protestante também ter sido mal recebido. Né? Não é uma questão essa. Mas ele, no caso, historicamente foi uma missa e não foi bem recebido. Mas a questão não é muito mais além. Não é sobre os católicos, sobre os protestantes. É muito mais além. Nós temos um problema muito grande em relação à nossa hipocrisia como cristãos. Só que nós não podemos falar assim para os outros: olha, a gente não presta, mas vem aqui na nossa igreja. Isso não faz muito sentido. Por isso que eu critico essa frase do arcebispo. Para mim não faz sentido. Porque eu gosto muito de outro católico, que é o São Francisco de Assis. Um católico pré-reforma, pré-cisma, então. Que ele fala assim: o evangelho deve ser praticado a todo custo, sempre pregado. Mas se for necessário, você usa palavras. Ou seja, o evangelho puro e simples, como diz C.S. Lewis, ele é pregado não por palavras que nós vemos numa homília. É pregado por ações. Não por visitas à missa ou culto, mas por ações. Então, muitas vezes, a única Bíblia que uma pessoa vai ler, a única pregação que uma pessoa vai escutar, a única igreja que uma pessoa vai visitar, vai ser você. Você como cristão. A sua face vai ser a única Bíblia que ele vai ler. A sua boca, o que você diz, vai ser a única pregação que essa pessoa vai escutar na vida inteira. A sua amizade, o seu acolhimento, o seu carinho vai ser a única igreja que essa pessoa vai visitar. Então, é uma questão de gestos, uma questão de acolhimento que nós, como cristãos, devemos ter. Se uma pessoa me vê, né, vamos supor, eu, Carlos, se uma pessoa me vê como pecador, como um cara que não é bom, e depois eu falar assim: eu sou de tal igreja. Se a pessoa falar assim: eu não vou nessa igreja não. Esse cara aí vai todo domingo e não é uma pessoa boa, por que eu vou? Que tipo de igreja é essa que esse cara vai? Então, é óbvio, nós somos seres imperfeitos. E nós somos seres imperfeitos e seres idolatras também. Somos seres idolatras. E nós idolatramos homens. Idolatramos homens e idolatramos mulheres também. Quando nós vemos que o fulaninho ali é mais santo do que eu. Então, assim, é um outro problema que nós temos na igreja. Nós idolatramos os pastores, nós idolatramos nossos padres, idolatramos nossos... o outro ali, ele é canonizado, ele é um santo. Aí você vai ver a vida do cara, o cara era podre por dentro, o cara tinha pecado, o cara fazia um montão de merda. Como você também faz. Então, assim, ele não era... O santo tal não era melhor do que você, tá? A santa tal não era melhor que você. Era igual, era o mesmo cristianismo, é o mesmo Jesus, é o mesmo Deus, a mesma igreja. Mas eles seguiram a Cristo e buscaram santificar. Agora, não era melhor que você. Bota isso na cabeça. O único ser humano melhor que você é Jesus. Não há pessoa superior a você nem inferior. Cristão, entenda isso. Entenda isso. A única coisa que muda entre eu e um santo é porque esse santo teve mais coragem de se dedicar a Cristo do que eu. Mas ele foi tão pecador quanto eu. Então, não é uma questão assim de idolatrar. Idolatrar no sentido de, esse cara aqui, pelo amor de Deus. Não. Não vá por esse caminho. Esse caminho é muito perigoso. Não vá com esse caminho. Então, ao cristão desagrejado, eu apenas posso dizer o seguinte:
A igreja, ela tem muitos pecadores mesmo. Mas às vezes você pode ir numa igreja que tenha pecador, porque você também é pecador, e que sejam pessoas boas, que são pessoas que sejam acolhedoras. Ah, mas eu fui na igreja X, mas eu não fui bem acolhido lá. Tá bom, mas vai na Y então. Né? Não fique sem ir até Cristo. Porque a igreja é a casa de Deus. Não fique sem ir e ter comunhão. Porque é necessário para ser cristão ter comunhão com os outros, com os irmãos. É necessário. Então, esse é um apelo que eu faço. Mas eu não faço um apelo hipócrita de falar assim, de falar aquela frase do arcebispo lá, do Fulton Sheen. Vai na igreja lá, porque lá também tem pecador, mas você também é herege, você também é hipócrita. Não, que isso. Eu digo o seguinte, vai numa igreja que te acolha. Né? Que sejam sim de pecadores, porque não tem santo nessa terra. Mas que você seja bem recebido. Né? Então não dá pra você ir numa igreja onde você não é bem recebido pelo seu irmão. Ou que o irmão acha que é melhor do que você. Não dá. Desculpa, não dá. Tem que ir em outra. Agora, o que também não dá é você ficar seguindo a igreja. Isso também não dá. De um versículo que inclusive virou música tema da ISLB, Igreja Luterana aqui do Brasil, né? Uma das igrejas luteranas do Brasil. A outra é a IELB. Mas a ISLB ela faz todo ano uma música tema para aquele ano, né? Baseado em um versículo bíblico. A do ano de 2024, que foi a comemoração 200 anos da igreja luterana no Brasil, ela fez uma música muito bonita. Vou deixar aqui embaixo na descrição. É baseada em um versículo de Mateus 28 a 20. Né? Eu queria ler para vocês esse versículo. Diz assim, Mateus 28 a 20. Novamente atualizada, tá? Ensinando-os a guardar-te todas as coisas que tenho ordenado a vocês. E eis que estou com vocês todos os dias até o fim dos tempos. Esse versículo que tornou-se, né, lema da SLB em 2024. É muito bonito essa música que depois fizeram. Mas o versículo em si também é lindo. Eis que estou com vocês todos os dias até o fim dos tempos. Jesus falando isso para nós. Então, às vezes nós sentimos nessa questão da solidão. A solidão, ela acompanha, né, o cristão ao longo da nossa vida. E pensando nisso, eu vou comentar um pouco, não nesse vídeo ainda, porque está ficando muito longo, mas no próximo, em relação à invisibilidade que nós temos ao longo da nossa vida. Da solidão e da invisibilidade perante a sociedade. E aí também a igreja. Então, vou falar também sobre a mulher samaritana, mas no próximo vídeo. Né? Tá aí no nome do vídeo, né? Voltei, né? E com Jesus e a mulher samaritana. Mas eu não vou falar dela esse vídeo, eu vou falar no próximo. Então, essa é a parte 1 desse vídeo. No próximo a gente continua. Eu quis falar muito, eu acho, porque eu toquei esses dias sem postar nada. Acho que eu fiquei querendo falar muito demais, né? Então desculpa pelo vídeo ficar muito longo. Mas nós vamos fazer, né, a segunda parte depois. Então amanhã eu vou postar a segunda parte. Gente, muito obrigado por todos que assistiram. Deixa o seu like. Não se esqueça do like. O like é muito importante para ajudar o canal a crescer. Quem não é inscrito, se inscreve também, né? Para receber todos os vídeos. Ativa o sininho. E é isso. Que Deus abençoe vocês. Né? Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão do Espírito Santo e a bênção de Deus, Pai Todo-Poderoso, estejam conosco. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que vocês vão em paz e que Jesus acompanhe vocês. Amém.